Oi, tudo bem? Então, encerrando a série do Café Memória, nosso 10º programa hoje, nós temos o prazer de receber o magnífico reitor da UEPB, Antônio Guedes Rangel Júnior, para conversar um pouquinho, não apenas sobre a UAMA, a importância da Universidade Aberta à Maturidade dentro da universidade, mas também sobre o papel da UEPB no estado da Paraíba. Professor Rangel, seja muito bem-vindo ao Café Memória. Obrigado. E aí a gente já começa questionando um pouquinho, não questionando, mas problematizando, perguntando. O crescimento da UEPB foi muito grande ao longo da última década, principalmente, e o papel dela dentro do Estado também, né? Ela hoje atende a várias cidades, com vários campos, com várias áreas de atuação. Como é que a gente pode visualizar essa UEPB hoje? A universidade tem uma história anterior à estadualização, que faz 30 anos, agora em 2017. Ela tem uma história depois da estadualização, porque no processo de estadualização, que era somente Campina Grande e Lagoa Seca, ela passou a incorporar também um novo campus em Guarabira, que era uma faculdade isolada, e posteriormente um novo campus também em Catula do Rocha. E essa história de 1987 veio mudar somente 19 anos depois, em 2006, quando foram criados 3 novos campos na universidade, em Monteiro, João Pessoa e Patos. E em 2006 e 2010, novamente, a universidade se expande, criando mais um campus na cidade de Araruna. Então, eu diria que entre a estadualização e o período posterior, a universidade triplicou de tamanho, no período anterior à estadualização. Então, nesses 30 anos, de fato, ela multiplicou por 3 o seu tamanho original. E principalmente nos últimos 12 anos, ela duplicou de tamanho novamente. Então, foi de fato um processo de expansão que fez parte de uma ação nacional. O Brasil todo passou por um processo de expansão do ensino superior público e também privado. Nesse aspecto, a Paraíba, eu acredito que a Paraíba apenas acompanhou essa expansão, tanto do ponto de vista das vagas públicas federais, a partir da expansão da Universidade Federal. A Universidade Federal da Paraíba dividiu-se em duas, uma em Campina Grande e outra na Universidade Federal da Paraíba. Novos campos universitários foram criados em várias cidades. O Instituto Federal também se fortaleceu e se expandiu na Paraíba, e a UEPB, acompanhando esse movimento, também criou esses campos em 2006 e em 2010. Portanto, houve de fato um processo de expansão que eu considero extremamente importante. Foi resultado de um planejamento existente na época. O que é lamentável é que, posteriormente, poucos anos depois, o fortalecimento que foi planejado para a universidade não teve um êxito pleno, porque as condições materiais que eram pensadas para a universidade a partir dali passaram por um processo de ruptura e, portanto, a ruptura do ponto de vista do comprometimento financeiro não permitiu que a universidade se mantivesse com o mesmo padrão que tinha antes. Mas crescemos na graduação, crescemos em programas de extensão, crescemos no ensino técnico e médio, crescemos muito na pós-graduação. A universidade praticamente saiu do zero para mais de 20 programas de pós-graduação com mestrados e doutorados, todos bem avaliados. Então é de fato um crescimento exponencial e que revela uma pujança muito grande desta universidade, que é do estado da Paraíba. Com certeza. Professor, eu fui aluna da UEPB logo depois da estadualização, e a gente, voltando para casa hoje, sente muito essa diferença, né? Eu me afastei o ano passado praticamente para o doutorado, mas a gente percebe que é outra UEPB. A UEPB que eu estudei, comparada à UEPB atual, ela tem uma magnitude, ela tem uma importância muito grande para o ensino, principalmente para o ensino superior aqui na Paraíba. E dentro dessa expansão, eu queria que o senhor enfatizasse a questão das extensões. A gente tem projetos de extensão que aproximam muito. A UEPB faz isso muito bem, faz essa ponte com a sociedade muito bem, né? Quais os projetos que são mais, não importantes, mas os que são mais evidenciados, os que são mais procurados dentro dessa expansão da UEPB? Nós temos projetos que se destacam bastante por conta da proximidade, do envolvimento com a comunidade, projetos principalmente voltados para as áreas sociais e área de saúde. Acredito que a partir, por exemplo, da estrutura que nós temos na área de educação física, por exemplo, que mobiliza muitas crianças e jovens para a atividade física,
notadamente as chamadas escolinhas do Departamento de Educação Física, programas que envolvem a psicologia, a sociologia, a filosofia, o serviço social e nas outras áreas, na área de farmácia, das farmácias populares, na área de pesquisa e extensão, que envolve o trabalho com ervas, com produção de medicamentos naturais. Então, há de fato uma expansão muito grande dos programas de extensão da universidade, que atingem por ano mais de 60 mil pessoas hoje em todo o estado da Paraíba, em todos os campos. Na área de cultura, por exemplo, a universidade teve uma expansão fantástica, não somente na apresentação de projetos, de propostas que envolvam a exibição de atividades, mas a organização de programas e projetos que são permanentes. Nós temos hoje em quase todos os campos da universidade um núcleo de arte e cultura formando pessoas no teatro, na música, na dança, porque entendemos que tanto a comunidade universitária como a comunidade externa tem o direito também do acesso a esses processos que envolvem a formação voltada para as artes, porque entendemos que a arte também é parte fundamental da formação humana. Então, em todas as áreas, por exemplo, como a própria Universidade Aberta à Maturidade, já há mais de 10 anos um projeto consolidado de extensão da universidade, que já se transformou num programa permanente, e o projeto do Presídio Serrotão, que teve uma suspensão no ano passado, mas nós já estamos planejando uma retomada do trabalho nesse projeto. Enfim, há um conjunto de ações nas clínicas de todas as áreas de saúde da universidade, com projetos que envolvem diretamente ações da comunidade, não somente ações de tratamento com as pessoas, mas também o trabalho educativo, o trabalho de profilaxia, de prevenção. Então, é de fato uma ramificação muito grande que a universidade tem na sociedade, no conjunto da sociedade, que eu diria, a partir de convênios, a partir de programas, a partir de projetos que a universidade desenvolve com prefeituras, com municípios diretamente, através do mestrado em desenvolvimento regional, por exemplo, a inserção da universidade no planejamento local, na criação de projetos de desenvolvimento local nos diversos municípios paraibanos, notadamente na região semiárida, mas do Cariri paraibano, na região do Agreste do Cariri paraibano. Então, tudo isso tem, de fato, repercutido muito bem e acredito que tudo isso também revela esta busca de inserção social da universidade, porque a extensão ela é um braço do trabalho que a universidade desenvolve no campo pedagógico, acadêmico e científico, porque a extensão também é um momento da universidade ir à sociedade para levar parte do seu conhecimento, mas também trazer da própria sociedade um pouco dos seus saberes, do seu conhecimento, para que eles possam também ser reconstruídos, repensados e retrabalhados na universidade. Então, em todos os sentidos, a gente entende que esse fortalecimento da pesquisa, o fortalecimento da extensão e o fortalecimento da qualidade do ensino, até porque a pesquisa e a extensão também dão substância à formação dos estudantes, a capacitação profissional, preparando profissionais que sejam não somente técnicos, mas que tenham também uma forte vinculação com o pensamento científico e com a vida real, com a vida da sociedade, e que possam formar também uma capacidade crítica para que, na condição de profissionais, possam desenvolver um bom trabalho e contribuam com a transformação da sociedade também. Que bom, né, professor? Veja, dentro a gente pode pensar o AMA enquanto extensão, mas pode pensar também enquanto ensino, enquanto pesquisa, a Universidade Aberta à Maturidade, né? Ela, afinal de contas, é um curso que tem 1.400 horas de duração, são 2 anos de duração, e é um local que aproxima a sociedade, já que a gente tem um curso destinado a pessoas acima de 60 anos, cujo único pré-requisito é a idade para a inserção e a quantidade de vagas, obviamente. Mas aí, ao mesmo tempo, nós temos vários professores de vários departamentos que, ao se inserirem para ensinar na UAMA, também começam a fazer pesquisas, e aí a UAMA já foi já foi objeto de teses, de dissertações, de especializações, de TCCs de graduação. Então, como é que a gente pode visualizar esse tempo de UAMA? São muitas turmas formadas em 3 campi,
A gente tem o campus de Campina Grande, com 2 turmas, o de Lagoa Seca com 1 turma, o de Guarabira com mais 1 turma, já com turmas formadas. Como é que a gente pode visualizar esse atendimento aos idosos que a UEPB faz dentro do Estado? Qual a importância disso para a universidade? Como é que a gente pode ver esse trabalho da UAMA para a UEPB? Eu considero extremamente importante que a universidade possa se inserir num segmento da sociedade que o mundo inteiro hoje atenta para esse fato. É uma realidade, tanto a questão do aumento da expectativa de vida da população, a melhoria da qualidade de vida da população idosa, e eu diria até a capacidade de continuar desenvolvendo uma atividade produtiva, necessariamente não uma atividade lucrativa no sentido do pensamento financeiro, mas uma atividade de modo que as pessoas, ao aposentarem ou ao mudarem de vida a partir de uma certa idade, possam também se sentir úteis de alguma maneira, se sentirem importantes, pensantes, atuantes na vida social. Então, o trabalho desenvolvido dentro do projeto da UAMA, que eu acredito até, e fica já uma sugestão que a gente possa pensar na possibilidade de criar como uma graduação ou como um curso de graduação tecnológica, quem sabe, no modelo de formação de tecnólogo, como uma graduação de 2 anos, dirigida também a esse mesmo público, repensando o seu formato, repensando ou adaptando algumas questões a um formato de um curso de graduação que não seja tradicional, mas que possa permitir também essa formação, porque o que nós temos é pessoas que terminam um determinado ciclo de produção ou de uma atividade profissional e que se sentem perfeitamente aptas, saudáveis, capacitadas e com vontade de continuar produzindo algo. Então, a perspectiva de reinserção até no campo de trabalho, o desenvolvimento de outras atividades, e isso, sem dúvida nenhuma, pode dar uma contribuição muito importante para que não somente isso permita criar uma melhor qualidade, permitir uma melhor qualidade de vida para aquelas pessoas, mas que aquelas pessoas sejam multiplicadoras também de uma nova visão, de uma nova forma de ver o ser humano a partir desse novo ciclo da vida, a partir dos 60, 65 anos, que esta é uma realidade do mundo inteiro. Então, tanto no setor de serviços, como no setor até de produtivo, de modo geral mesmo, é perfeitamente possível isso acontecer. Então, aquele que começou como um projeto, primeiro um projeto piloto assim, de extensão, que foi se desenvolvendo e se fortalecendo, sem dúvida nenhuma, quem conhece o trabalho sabe perfeitamente que representa, eu diria, talvez o que há de mais interessante na vida da universidade, que é um programa que, ao mesmo tempo que ele é um programa de extensão, é um programa de educação, é um programa de formação de pessoas. E, ao mesmo tempo, é um programa que também é objeto de pesquisa, ou gera pesquisa, ou seja, o ensino, a pesquisa e a extensão estão presentes de forma indissociável ali em todos os sentidos. Sem dúvida nenhuma, é uma iniciativa que já está consolidada hoje na universidade e, quiçá, a gente possa, em pouco tempo, fortalecer esses espaços onde já foram expandidos, como no caso em Lagoa Seca, no campus de Lagoa Seca e no campus de Guarabira, e que a gente possa criar, transformar esses núcleos em projetos também que possam ir amadurecendo e chegar ao ponto de ter toda essa estruturação feita, de fato, institucionalizada do ponto de vista de um curso regular da própria universidade. Eu acho que tem todas as condições de transformar, de se desenvolver nesse sentido. Quem sabe esse possa ser um caminho futuro. Ah, que bom, né? O Café Memória vai finalizar o seu primeiro bloco. Voltamos no segundo bloco, continuando com a nossa entrevista com o magnífico reitor Antônio Guedes Rangel Júnior. Então, voltamos ao segundo bloco do nosso último Café Memória. Continuamos conversando com o magnífico reitor, Rangel Júnior. Rangel, veja, ainda sobre a UAMA, a Universidade Aberta à Maturidade, nesses 7 anos de funcionamento dela, a gente tem uma mudança no perfil de quem procura a UAMA muito grande. Como é que é feita a inscrição da UAMA? Para essa turma que está agora, 110 vagas foram abertas, são as 110 primeiras pessoas que chegam na ordem de chegada acima dos 60 anos.
Considerando as turmas, estatisticamente a gente fez um levantamento, como a gente não tem exigência, não tem uma demanda de grau de escolaridade, então sempre a gente tem pessoas não letradas estudando com letradas e os professores têm essa demanda de adaptar a metodologia para atender a todas as turmas. Mas as últimas turmas da UAMA, nas 2 últimas entradas da UAMA, o grau de escolaridade subiu muito. Procura de pessoas que já tinham graduação, que já tinham um histórico acadêmico, inclusive, completo, mas que procuravam um pouco mais depois da aposentadoria, é muito grande. Né? O que a gente vê que... a gente abriu 2 dias de inscrições, com 4 horas do primeiro dia a gente já tinha esse cadastro preenchido, mais 70 pessoas no cadastro de reserva, caso haja desistência. Que não há. A evasão da UAMA é praticamente zero. Né? Então, como é que a gente pode visualizar esses números? A gente sabe que tem uma procura enorme que a gente já não consegue mais dar conta por causa de uma questão física, de espaço, de tudo. Como é que a gente pode visualizar isso? O que é que a UEPB poderia também... Como é que a gente poderia inserir mais, dar um pouco mais... A gente pensa um pouquinho na questão, por exemplo, da itinerância, da UAMA itinerante, no lugar de oferecer o curso todo, já que não é possível a gente sair para o estado com 1.400 horas em todas as cidades, mas que pelo menos a gente possa capacitar as pessoas que estão trabalhando com idosos em outros lugares, que a gente possa levar um pouquinho disso. Como é que a UEPB poderia visualizar passos futuros para essa UAMA? Todo e qualquer processo... Ele é na vida, isso é na vida, é na natureza, é na sociedade, eu diria do ponto de vista do cosmos, tudo está em movimento, né? Não tem nada estático. Portanto, tudo é cíclico, a nossa vida é cíclica, a natureza, as estações, o dia, a noite, o tempo, o clima, tudo é cíclico. Portanto, as questões sociais... de alguma maneira, atendem também a certos ciclos. Todos os programas, todos os projetos passam por um processo de pensamento, de estruturação, de planejamento, de execução, de avaliação. E as avaliações se prestam essencialmente à perspectiva de ser uma avaliação crítica, que busca identificar pontos positivos, pontos negativos, pontos fracos, pontos fortes, e a partir daí replanejar todas as ações. Então, acredito que o próprio programa tem todas as condições de começar, de já ter um diagnóstico desses resultados importantes obtidos até agora e adequando as condições objetivas da universidade, porque nós estamos num tempo que não permite voos muito altos, infelizmente, estamos ainda atravessando, além de uma crise nacional, de uma crise econômica, financeira, política, de várias naturezas, nós temos uma crise própria da universidade em razão de problemas no relacionamento, objetivamente, no relacionamento no que diz respeito à definição orçamentária e financeira da universidade em relação ao estado da Paraíba, né, que não cumpre rigorosamente um planejamento que a universidade tinha a partir de 2005, 2007, 2008 até 2010, né, de expansão e de fortalecimento. E nós temos que dar conta de todas as políticas criadas com uma manutenção de um processo financeiro, orçamentário, que não cresce no mesmo patamar daquele crescimento que a universidade havia se planejado. Então, todas as ações nossas têm que ser bem medidas, bem pesadas, neste sentido, para que a gente não dê passos que as nossas pernas não possam alcançar. Mas, sem dúvida nenhuma, é perfeitamente possível repensar, reavaliar, e a partir daí você redesenhar políticas, redesenhar programas, projetos, de modo a que estejamos sempre atualizando, sempre avançando, criando novas perspectivas, criando novas frentes de atuação, inclusive, desde que tenhamos essa clareza. A cabeça tem que estar nas estrelas, buscando sempre novas alternativas, e os pés sempre no chão, fincados no chão, porque são os pés que garantem que nós vamos continuar caminhando bem. Mas, sem dúvida nenhuma, nós precisamos acreditar também e ter essa clareza que as crises não duram para sempre. Então, precisamos estar em permanente planejamento, pensamento, reflexão sobre todos os programas, e o programa da UAMA, sem dúvida nenhuma, é um deles, para que a gente planeje para um ano para diante, como é que vamos crescer daqui a um ano, daqui a 2 anos, 3 anos,
que é que nós queremos atingir no ano 2020. Então, esse tipo de planejamento nós precisamos ter para garantir que, do ponto de vista estratégico, nós tenhamos metas a atingir, mas essas metas vão sendo paulatinamente conquistadas e implantadas, porque aí a gente faz isso de forma sustentável para garantir que a gente tenha mão de obra, que a gente tenha quadro de pessoas efetivamente envolvidas, dedicadas à atividade, até porque, objetivamente, já não é mais, não há uma concorrência do projeto de formação para a terceira idade com a graduação tradicional, com a pós-graduação. Já é um projeto efetivamente integrante da estrutura e da organização de todos os programas da universidade. Portanto, estaria na mesma ordem de prioridade de todos os outros. E cabe à universidade buscar as soluções para que ele tenha continuidade, fortalecimento e cada dia possa, nesse ciclo, ir se aperfeiçoando, melhorando e expandindo também, buscando novas formas de atuação junto à sociedade. Então, buscando de ti agora uma informação mais pessoal, até como psicólogo que você é de formação, né? Quem vivencia a UAMA, quem entra na UAMA enquanto professor, enquanto aluno, enquanto funcionário, não tem como continuar sendo a mesma pessoa. A gente se modifica, a gente se transforma no trato diário com os alunos, né? É uma relação em que a gente muito mais aprende, inclusive, do que ensina. Isso. Aprende com a experiência deles, né? E você teve uma experiência pessoal, a sua tia foi aluna da UAMA, né? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa vivência dela, de como é que ela sentiu, como é que ela interagiu e das suas próprias vivências. De vez em quando nós te convidamos, você está sempre presente também nos eventos da Universidade Aberta à Maturidade, consegue sentir essa energia, consegue sentir a participação efetiva dos alunos, de todos que fazem o corpo, né? Eu acredito que a sociedade como um todo, a humanidade precisa entender que aqueles que têm um percurso maior na vida, certamente tem muito a nos ensinar. E quem tem um longo percurso já percorrido, uma longa estrada já caminhada e ainda tem disponibilidade para aprender, esse é quem tem muito a ensinar também. Porque talvez uma das grandes verdades da vida seja a de que nós somos eternos aprendizes, nesse sentido, ou aprendentes. Porque, como dizia Paulo Freire, de forma muito sábia e já isso consolidado como pensamento, é que ninguém ensina efetivamente, você ensina e aprende. E os homens aprendem, os homens e as mulheres se educam em comunhão. Portanto, a capacidade de levar um conhecimento, ela tem que estar como uma via de mão dupla, no sentido da abertura de que ao abrir a perspectiva de um conhecimento crítico, contextualizado, ele também sirva de uma mão de lá para cá e que a gente também possa aprender. Então, todo aquele que se propõe ser educador, sem dúvida nenhuma, tem que estar sempre aberto à perspectiva de aprender com aqueles que são aprendentes, porque quem ensina também aprende. Então, sem dúvida nenhuma, isto feito com uma comunidade diferenciada, uma comunidade de pessoas, um grupo de pessoas que já teve essa trajetória, que já ultrapassou a barreira dos 60 anos e que trazem no seu conjunto uma diversidade de experiências, de riqueza de experiências de vida, de experiência profissional e de experiência também de vida, sem dúvida nenhuma, tem muito a contribuir para a formação também daqueles que estão formando. Portanto, eu costumo dizer, triste de quem entra numa experiência e sai dela sem crescer. Então, é preciso estar sempre aberto a novas descobertas. Todo ser humano devia pensar nisso, na possibilidade de se abrir sempre para novos aprendizados. E, sem dúvida nenhuma, não tenho a menor dúvida, a atividade pedagógica, a atividade educativa, a atividade educacional é a que melhor permite que as pessoas abram a sua consciência para esta perspectiva, de perceber claramente que ensinar é um ato de aprender acima de tudo. Então, é neste convívio que nós descobrimos também que a absorção do conhecimento, a apropriação do conhecimento, não é um ato individual, ele é individualizado do ponto de vista do sujeito, da consciência do sujeito, mas ele é um ato que tem determinações sociais. Portanto, todo o processo de formação da consciência é social também, é coletivo. Portanto, não há respostas no campo da individualidade. Há uma capacidade de absorção individual,
mas ela é feita a partir de um processo de construção coletiva. E é essa crença, essa consciência de um processo coletivo, de um processo que é eminentemente social, que eu acho que deve mover, e a mim pelo menos move, como uma esperança de que a gente cada dia mais construa um processo de formação, um processo educativo, um processo pedagógico, muito mais voltado para a troca do que para uma ideia de que alguém tem algo e vai dar para o outro. Mas sempre nessa perspectiva de, ao mesmo tempo que ensina, aprende. Às vezes pode ser mais ensina e mais aprende, mas sem dúvida nenhuma o processo de formação é um processo construído em comunhão. Em comunhão. A tua tia chegou a vivenciar a sala de aula da UAMA, não foi isso? A experiência que eu acompanhei muito de perto com a tia Zorilda Freire, que foi da primeira turma da UAMA, se não me falha a memória, acho que da primeira turma aqui em Campina Grande. Sem dúvida nenhuma, assim, eu acompanhei de perto, porque era uma pessoa muito querida, muito próxima a mim, e eu vi como aquilo mudou a vida dela, né? Acompanhei todos os passos durante o processo de participação na UAMA, e de fato aquilo operou uma transformação importante na vida dela. E depois, acompanhando os outros homens e mulheres, né, senhores e senhoras, né, que têm participado do projeto da UAMA, eu fico impressionado sempre quando percebo a transformação operada na vida daquelas pessoas, no sentido de despertar elementos de motivação, de energia, de vontade de viver, de redescoberta de coisas que às vezes estavam, né, um pouco adormecidas, e às vezes funciona, eu diria, até de modo terapêutico, às vezes, com as pessoas, para tirar de uma certa situação em que muitas vezes a própria família ou a própria sociedade coloca o aposentado ou o idoso, a idosa, numa condição de inutilidade, às vezes, como se aquela pessoa não tivesse mais nada a fazer a não ser ficar com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Quando, na verdade, quem se abre para o aprendizado, para a vida, de fato, tem que perceber que a vida é um aprender eterno. Como se diz popularmente, até para morrer é preciso aprender. Então, enquanto existir energia, enquanto existir vida pulsante, é preciso criar condições para que todo cidadão, toda cidadã possa efetivamente se sentir cidadão, se sentir cidadã, e fazendo da sua vida algo construtivo, criativo, pode não ser necessariamente produtivo, mas possa ser criativo, construtivo, e que possa criar condições de um bem viver com harmonia, com possibilidade de uma vida melhor sempre. Uma vida melhor, uma vida mais digna e mais, sem dúvida nenhuma, mais inclusiva, né? Mais participativa dentro da sociedade. Nós encerramos então esse último capítulo do Café Memória, pontuando a importância e o pioneirismo da UAMA, da UEPB, dentro do cenário brasileiro. A UAMA é pioneira no sentido de oferecer um curso com 1.400 horas, um curso de 2 anos de duração, com 4 módulos. Cada módulo pega uma temática específica, né? Um módulo destinado à saúde, outro módulo destinado à educação, outro módulo destinado a direito e cidadania. Então, a gente não tem conhecimento, já procuramos através de pesquisas, de buscas, de tudo, a gente não tem conhecimento de nenhum curso voltado para a terceira idade no Brasil que tenha esse formato modular e que faça com que os idosos também consigam vivenciar os rituais de passagem de um curso especial dentro da universidade, né? Eles fazem a posição de placa, o baile a aula da saudade, o baile, colam um grau, uma colação de grau simbólica, mas que isso faz a gente ver o orgulho e a intensidade disso na vida deles. Ver a intensidade do curso na modificação, no empoderamento deles na participação social, e ver a intensidade da participação desses rituais também. Então a gente encerra o programa agradecendo ao magnífico reitor, agradecendo ao UEPB a oportunidade de colocar em prática todos esses ensinamentos, né, adquiridos lá na graduação da gente ainda, dentro da própria instituição. E fazendo votos de que a gente realmente tenha dias melhores para o UEPB, para o UAMA e para essa população idosa que a gente tem, que precisa ser reinserida dentro da sociedade com o máximo de urgência possível. Angel, eu gostaria de agradecer a ti os momentos e agradecer a entrevista. Eu que agradeço. Obrigado.